ofertei mais de 4 carros meus no altar. Eu já ofertei todo o meu dinheiro de conta por várias vezes no altar. Eu já ofertei tudo que eu tinha no altar. Filho, é a primeira vez. Eu vou te falar uma coisa. Adore, 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 adore. Na lógica da mentalidade da religião dos homens, sacrifício é uma ideia que nunca vai sair de moda e nunca vai perder a necessidade. Na Bíblia, sobretudo conforme o espírito do Evangelho, sacrifício pertenceu apenas a uma etapa da maturação psicológica e, sobretudo, espiritual da relação do homem com Deus. Sim, sabe por quê? Porque sacrifício, ele dialoga com uma tendência natural da nossa psique humana e terrena, onde, na relação com o outro e com o divino, nós temos a necessidade de sentir que nós fizemos por merecer. Nós temos a necessidade de sentir que nós redimimos e tivemos colaboração ativa na expiação dos nossos próprios pecados e, portanto, na obtenção da nossa própria absolvição diante das nossas culpas. Isso é uma necessidade da nossa psique. E nas etapas iniciais do nosso processo de desenvolvimento espiritual, aprove a Deus a concessão de sacrifícios, que era uma prática que dialogava com essa tendência natural e terrena da nossa disposição psíquica. No entanto, na plenitude dos tempos, com o advento do Cristo, plenitude dos tempos indicando o cenário psico-espiritual favorável para que a evolução espiritual humana pudesse ser catapultada para um outro patamar, Jesus veio trazer uma nova ordem, uma nova aliança, onde o único ato que poderia ser justificado e plenamente denominado de sacrifício, que era a sua própria entrega voluntária para morrer por amor em favor de todos, ela foi realizada uma única vez por Cristo Jesus, como está transcrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Portanto, se outrora eram sacrifícios que norteavam a nossa relação com o divino, a partir de Cristo Jesus, essa relação passou a ser apenas e tão somente pela fé. Mas a fé nos coloca num cenário psicológico altamente desconfortável. Porque pela fé nós precisamos desligar em nós essa necessidade de querermos ter a sensação de que a gente participa da nossa própria redenção e de que a gente merece o favor divino pelas coisas que a gente sacrifica. A fé nos coloca nesse lugar incômodo de aceitarmos uma graça absurda que, mesmo sem a gente merecer e mesmo sem a gente ter tido participação alguma, um amor e uma graça absurda nos foi oferecida, e é o exercício da nossa fé nessa verdade que vai nos inspirando na direção do bem e do amor na vida e na direção do próximo. Mas isso não interessa à religião. A religião quer criar discursos que intensifiquem essa nossa necessidade de querermos nos sentir merecedores da dádiva divina e do perdão divino. Então ela estimula a linguagem do sacrifício ao ponto de chegar nesse discurso apelativo aí do rapaz, que recentemente perdeu um filho e quis criar e construir um discurso indicando de que ele foi um sacrifício, que ele já deu carro, que ele já zerou a conta dele não sei quantas vezes, mas ele nunca tinha oferecido um filho no altar. É muita apelação, sabe por quê? Porque nessa direção, convencendo as pessoas de que ele supostamente chega ao ponto de sacrificar o próprio filho, ele está dizendo para todas as outras pessoas continuarem sacrificando a Deus, onde leia-se, sacrificar a Deus, são essas pessoas levarem os bens e os pertences dela para a igreja dele. Por vezes ao ponto de passarem necessidade, por vezes ao ponto de ficarem apertadas. Todavia, quanto maior for o transtorno, mais a pessoa psicologicamente tem a sensação de que ela fez por merecer, ou seja, de que ela sacrificou alguma coisa para Deus. Mas isso é tudo humano, demasiadamente humano. Na linguagem bíblica, isso é tudo carnal. E isso tudo se desvirtua do espírito do Evangelho de Cristo, cuja interação com Deus já não é por sacrifícios, mas tão somente pela fé. Mas a quem isso interessa? Porque nesses meios aí, tal qual é o líder, assim são os liderados. E todos se retroalimentam nesse engano, porque não querem conhecer
ou, conhecendo, não querem aceitar a verdade. Porque a verdade para eles é perturbadoramente simples e tira deles essa presunção de se sentirem merecedores ou participantes da bênção divina, alimentando moralismos e presunções e supremacismos que traz um conforto psicológico, mas deixa a alma vazia, vazia sobretudo de Deus. Sem falar que nessa direção, essas pessoas e esses líderes continuam enriquecendo horrores, enquanto aqueles que vivem cedendo, abraçando e se deixando alimentar por esses discursos e pregações de sacrifícios, vivem sacrificando tudo, patrocinando esses impérios religiosos, sem ter a própria vida necessariamente saindo do lugar e sem ter o seu panorama econômico-social nem de longe se aproximando daqueles que eles têm por admiração e como exemplo dessa panaceia toda. É triste demais. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.